Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 2, dos versos 13 ao 25. João capítulo 2, dos versos 13 ao 25. Vamos ler essa passagem. Jesus purifica o templo e diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele faria, creram nele, no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra nessa manhã. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor fale conosco. Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração de se perder na religiosidade. Que o Senhor guarde o nosso coração de se perder somente em ritos, em obrigações, em leis, em cerimônias, mas não ter um contato sincero e verdadeiro com o Senhor no profundo da nossa alma. Senhor, que o Senhor possa nos levar a ter um encontro profundo contigo, um encontro transformador, purificador, que nos leve a ser diante da tua presença adoradores, sinceros, que adoram ao Pai em intimidade, em transformação de vida, em espírito e em verdade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos no Evangelho de João, na seção onde João está trabalhando o tema da transformação de vida. Esse tema está entre o capítulo 2, quando Cristo transforma a água em vinho, e vai até o final, no texto da mulher samaritana, no final do capítulo 4. Essas histórias estão conectadas. E a base central de todas essas histórias está no sinal. O sinal que é as bodas de Caná, momento em que Jesus se revela como o próprio Deus, a glória de Deus no meio dos homens, poderosa para transformar água em vinho. Aquilo que os ritos religiosos não podem fazer de fora para dentro, o próprio Cristo é capaz de transformar de dentro para fora. Porque como é comum a gente se perder na religiosidade, a gente se perder e perder o coração nos ritos da religião. Por um lado, a gente pode se perder na religiosidade seguindo uma religião morta, sem vida, sem coração, frequentando reuniões cristãs, talvez de domingo em domingo,
cumprindo a minha obrigação religiosa. Levanta e senta, levanta mais um pouco, e senta mais um pouco, e lê um sermão, escuta o sermão, dá uma ofertinha, depois escuta mais um pouquinho. E assim a gente vai achando que tem uma experiência com Deus, mas com o coração, ainda que presente na reunião, mas distante do Senhor. Por outro lado, há uma possibilidade de você se perder na religiosidade, quando você busca a Deus, mas Deus não é um fim, é um meio. Eu busco a Deus para alcançar as vontades de outro Deus, eu mesmo. Eu quero um Deus que me abençoe, que me cure, que me restaure, que faça a minha vontade. Ai, se Ele não fizer a minha vontade, eu vou me zangar. E a gente vive uma relação, às vezes, de barganha, de negócio, seguindo uma espécie de falso Deus cristão, que na verdade não é o meu Deus. Eu tento fazer dele um servo para fazer as minhas vontades. E a gente vai se perdendo numa religiosidade vazia, sem experiência real com Deus. Será que você conhece alguém assim, que é muito religioso, mas há pouca evidência de relacionamento com Deus? Isso não acontece só na igreja do vizinho, ou em outras tradições cristãs. Muitas vezes isso está pertinho de nós. Ou talvez alguém assim esteja tão perto de você que esteja no mesmo lugar que você está sentado. Ou seja, você, né, irmão? Por isso é dia de refletir. Será se temos vivido uma espiritualidade genuína ou temos nos perdido numa religiosidade vazia? Esse é um tema especial de João capítulo 2, 3 e 4. E nessa história, Jesus trabalha a Páscoa, onde o cordeiro pascal era imolado pelos pecados de Israel, do povo de Deus, e trabalha o assunto do templo, que era o lugar central da experiência religiosa de Israel. Quando se falava da experiência religiosa de Israel, 3 coisas em especial vinham o sábado e as festas, os sacrifícios e o templo. Mas aqui Jesus vai trazer agora qual é o verdadeiro sacrifício, qual é o verdadeiro templo. E esse é o tema da minha mensagem dessa manhã: o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro templo. E o que Jesus vai nos apresentar nesses textos, nessa história, é que Jesus vai falar sobre a sua morte e a sua ressurreição como a verdadeira maneira de nos purificar e de nos reconciliar com Deus. É naquela cruz, no seu sacrifício, na sua vitória sobre a morte, naquela cruz, na mensagem do Evangelho, nele, em Cristo, está a verdadeira religião. Sim, ele vai nos chamar nesse texto aí muito além do que as experiências religiosas, mas ir profundo numa experiência espiritual com Deus, crendo nele e nele tendo a nossa vida transformada. 2 imagens são fundamentais apresentadas aqui, fundamentais para a teologia bíblica do Antigo Testamento: o sacrifício do cordeiro e a construção do templo. E aqui o cordeiro pascal em João é associado a Jesus, como vai dizer João Batista no capítulo 1: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é associado ao cordeiro pascal como o sacrifício perfeito para nos salvar dos nossos pecados, que será o próprio Cristo consumido em nosso lugar. E o templo,
que era o ponto de contato, de encontro do povo de Deus com Deus, o templo que será reconstruído, obra de reconstrução que estava em andamento naquele momento, já durava 46 anos, como diz Jesus, mas ele é associado à própria pessoa de Jesus. A ressurreição de Cristo é a reconstrução do templo, é a sua vitória sobre a morte, faz de Cristo a verdadeira religião, o verdadeiro caminho à presença do Pai, o verdadeiro lugar onde podemos ter um encontro com Deus. Jesus é o templo, Jesus é o sacrifício que nos reconciliou ou nos reconcilia com Deus. Esse texto é um convite para adorar a Deus de coração, uma adoração pura e genuína, verdadeira, sem se perder no meio das zoadas, das distrações que por vezes nós mesmos criamos na religião, que experimenta uma verdadeira transformação e um verdadeiro encontro, uma transformação como de água em vinho, que vai muito além do que frequentar ritos da religião, mas que leva a uma genuína purificação e uma experiência profunda com Deus, de dentro para fora. Jesus apresenta como então podemos ir além da religião. Como podemos ter uma experiência verdadeira com Deus? E essa experiência ele apresenta aqui de duas maneiras: o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro templo. Em primeiro lugar, o verdadeiro sacrifício, a gente vê dos versos 12 ao verso 17. Do verso 13 ao verso 17. Jesus então ele sobe para Israel. Israel é uma terra montanhosa, então de Cafarnaum, que é uma planície na beira do lago, ele sobe para Israel, e quando ele vai chegando em Israel, especialmente por causa da Páscoa, era uma das grandes festas judaicas, ele sobe para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele encontra a casa de Deus, o templo, virando um verdadeiro mercado. Era uma feira, e se vendiam bois, e se vendiam cabritos, e havia cambista, porque vinham pessoas de todas as nações, cada um com suas próprias moedas, e eles precisavam fazer as trocas de moedas, até para fazer as ofertas obrigatórias do templo. Então ali era um grande mercado, um grande negócio, fazendo pessoas ganharem dinheiro, ganharem vantagem, fazendo da religiosidade um motivo de ganho e de lucro. A igreja ou o templo virou uma feira. Quando Jesus olha aquela feira, ele diz: o que fizeram, penso eu na cabeça dele, o que fizeram da casa do meu pai? Então ele prepara um chicote, um azorrague, e ele pega então aquele chicote de couro, como diz o verso 15, de cordas, e ele começa então a expulsar todos aqueles animais do templo. Ele começa a expulsar os bois, expulsar todos aqueles pombos, e começa a expulsar os cabritos, e começa a derrubar a mesa dos cambistas, e começa o zelo da casa do Senhor aquece o coração de Jesus, e ele passa para purificar o templo deturpado que tinha virado feira e comércio. Ele diz àqueles que tiravam pomba: tirai daqui essas coisas. Termina com a frase que coroa o entendimento: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Não façam do templo uma feira. E lembraram-se então os discípulos de um texto que está no Salmo 69, no verso 9, que diz: o zelo da tua casa me consumirá.
aquecido, consumido pelo zelo da casa do Senhor. Mas o que se fazia na Páscoa? Bem, ele chegou para a festa da Páscoa. E a Páscoa era uma festa muito especial da época, onde vinham pessoas de todo mundo, porque era a principal festa judaica. E naquele momento e naquele lugar era realizado o sacrifício do cordeiro. Vocês lembram da Páscoa? A Páscoa é quando Israel estava, o povo hebreu, na verdade, ele estava escravo, subjugado no Egito. Então Deus levanta Moisés, e na 10ª praga do Egito, vocês já ouviram essa história das 10 pragas, Deus prometeu que se o Egito não obedecesse a sua voz, ele enviaria o anjo da morte que mataria os primogênitos, a não ser aqueles que pegassem um cordeiro e sacrificassem um cordeiro, e que comessem aquele cordeiro, a carne daquele cordeiro naquela comunidade, e pegasse o sangue do cordeiro e passasse no umbral daquela casa. E quando então veio o anjo do Senhor, todos aqueles que creram na palavra de Deus e sacrificaram o cordeiro e marcaram as suas casas com o sangue do cordeiro, esses, o anjo passou por cima e não houve a morte, e foram livres do juízo de Deus, e foram protegidos da morte, do juízo que veio sobre o mundo. Quem tinha o sangue do cordeiro foi salvo, e quem não tinha o sangue do cordeiro recebeu juízo. A partir daquele momento, Deus estabelece que deveria ser lembrado, porque aquilo é base da teologia judaica, de que nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus. Nós somos salvos da morte, do juízo de Deus, porque temos o sangue da misericórdia do Cordeiro nas umbrais da nossa vida, da nossa casa. Sim. E eles festejavam todos os anos, em memória daquela experiência de redenção que eles viveram do Egito. Deus que salva Israel, e salva Israel pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, a morte não pode nos deter. Pelo sangue do Cordeiro, o juízo não nos encontrará. Não pela nossa justiça, mas porque a nossa injustiça foi paga pelo sangue de outro alguém. E é interessante que, por exemplo, estamos estudando João de 2-4, e no capítulo 3, tem um verso bem conhecido nosso, que é quando Jesus diz, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. O que, irmãos? Não pereça, mas tenha, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a diferença entre a vida e a morte. E como continuar de pé diante da presença de Deus e diante do seu juízo, se tivermos o sangue do Cordeiro no nosso coração. Porque ele tinha esse poder de nos salvar e de nos expiar. Quando você vai para Levíticos, no capítulo 1, esses sacrifícios, eles tinham tudo a ver com o perdão dos pecados. Era substituição. Era o cordeiro que morria no nosso lugar. Levíticos capítulo 1, por exemplo, quando ele vai falar sobre a oferta do holocausto, ele diz no verso 3, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, ou seja, alguém que seja justo,
para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, e apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor do altar. E diz o verso 9: e essa oferta queimada será aroma agradável ao Senhor. No capítulo 4, no verso 27, a gente entende o que essa teologia, que teologia essa imagem está construindo aqui. No capítulo 4, essa ideia do sacrifício e do holocausto vem sendo estendida em todos os primeiros capítulos de Levítico. Mas no capítulo 4, por exemplo, no verso 27, ele diz: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou que não fizesse, e se tornar culpada, porque o salário do pecado é a morte. Somos culpados quando pecamos. Mas e aí, o que fazer diante do pecado? Ele diz: se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, o que ele devia fazer? Tirar por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça do pecado, a mão da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Aí o que diz o verso 31? Queimará sobre ele como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e ela será perdoada. E sabe o que se fazia, por exemplo, quando você chega no capítulo 5, no verso 5 diz, quando ele vai continuando explicando essas cerimônias, ele diz: será, pois, que sendo culpado, uma destas coisas, confessará aquilo que pecou. Então, assim que funcionava, ele vinha, tinha pecado, ele era culpado, mas ele podia trazer um sacrifício ao templo. Ele colocava a mão na cabeça daquele cordeiro, daquele animal, e ele confessava os seus pecados, como quem está transferindo a culpa. E aquele cordeiro sem mácula, aquele cordeiro perfeito, ele era sacrificado como holocausto no meu lugar, e o sangue dele era derramado no altar de Deus como preço pelo perdão dos meus pecados. Mas é bem verdade, como vai dizer o texto de Hebreus, o sangue de animal não pode perdoar pecados. Ele era um símbolo, ele era uma mensagem feita em meio a um ritual. O verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cordeiro sem mácula, ele é aquele perfeito, justo, que nunca pecou, não era merecedor de morte, mas ele se fez sacrifício para que o seu sangue derramado no altar fosse derramado no meu e no seu lugar. Para que quando o anjo da morte, quando o juízo de Deus viesse, estivéssemos livres, porque ele olharia o sangue de Cristo nos umbrais do nosso coração. Jesus é o sacrifício que nos salva, que nos perdoa. E é interessante que ele associa a ideia de Jesus a ser consumido. O texto que a gente está estudando em João, capítulo 2, ele termina no verso 17, trazendo a citação de Salmo 69, verso 9, que diz: o zelo da minha casa me consumirá. Mas tem um detalhe, ele faz uma pequena alteração, porque no Salmo diz assim, Davi: o zelo da tua casa me consumiu. Mas aqui eles fazem uma pequena mudança no tempo do verbo para o futuro, porque apontava para o sacrifício de Jesus. Ele fazia alusão à morte. Jesus seria consumido como o sacrifício da Páscoa, por amor a mim e a você, e para salvar e redimir, expiar, perdoar, cobrir os pecados
de todo aquele que nele crê. Aleluia por isso, irmãos. Glória a Deus. E ele não era qualquer cordeiro. O texto vai mostrando que aquele cordeiro da Páscoa, que chegou no templo na Páscoa, era o próprio Deus. Porque havia algumas promessas que estão se cumprindo aqui. Havia promessas no Antigo Testamento, por exemplo, no texto de Malaquias, que normalmente todo mundo só conhece Malaquias 3:10, havia uma promessa de que o Senhor voltaria para o templo. No dia do Senhor, diz assim, no verso 1, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E ele continua mais na frente dizendo, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles terão o Senhor e trarão ao Senhor justas ofertas. No verso 4 de Malaquias 3, ele diz, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. O profeta Malaquias diz, o Senhor vai voltar para o templo. Sim, houve glória no primeiro templo, houve glória no segundo templo, mas no templo reconstruído, a partir de Esdras e Neemias, o Senhor nunca voltou para esse templo, mas Ele voltará, e quando Ele voltar, Ele vai purificar Israel, Ele vai purificar o seu povo, Ele vai purificar a nossa religião, Ele vai purificar a nossa experiência com Deus. Zacarias, capítulo 14, verso 21, no final do verso 21, ele falando também do dia do Senhor, diz, naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Havia promessa de que haveria o dia do Senhor, o Senhor voltaria para Israel, o Senhor voltaria para o seu templo, Ele encheria o templo, Ele purificaria o templo, e Ele Ele tiraria os mercadores. Agora a gente olha Jesus, o próprio Deus, andando e enchendo o templo mais uma vez. Deus volta para o templo, purificando Israel, purificando o templo, purificando o seu povo. E o que aquela experiência nos aponta? Jesus é Deus entre nós. Mas Ele não é um cordeiro apenas, Ele não é apenas um sacrifício, Ele é o próprio Deus que se fez homem para se fazer cordeiro e sacrifício para nos salvar e nos reconciliar com o Pai. Esse é o evangelho do nosso Senhor. Essa é a mensagem que nós carregamos. Sim, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que diz João Batista em João 1:29. E que o apóstolo Paulo, falando numa linguagem mais teológica, ele vai dizer, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado no nosso lugar. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. O sacrifício de Cristo é a nossa salvação. O sacrifício de Cristo é a nossa vitória no dia do juízo. O sacrifício de Cristo é o que nos livra da morte. E por isso João 3,16 diz que Ele foi entregue por amor em nosso lugar, para todo aquele que nele crê, não morra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque os nossos pecados são encobertos. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Sim, somos pecadores. Não é porque a gente tem Jesus que, olha o santarrão. Não, a gente é pecador. Mas qual é a diferença? Por isso que a gente está instando todo mundo, crê em Cristo, renda-se a Cristo, faça dele o seu Senhor. Porque quando estamos diante da presença do Senhor, sabe o que o Senhor nos olha? Ele nos olha cobertos, escondidos por trás do sangue de Cristo Jesus. Estamos escondidos nele. E o Senhor então nos olha como perdoados, purificados, santos e separados para Ele, não pelas nossas obras, mas pelas santas obras
e pelo santo sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim, nele encontramos perdão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, no verso 7, diz que nele, no sangue dele, no sacrifício dele, o preço foi pago. Capítulo 1, verso 7 de Efésios. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. A remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, nós temos, é pelo sangue precioso de Jesus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz no capítulo 1, no verso 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos perdão, redenção, a saber, perdão dos pecados. Jesus é o sacrifício que nos salvou, que salva a todo aquele que nele crê. Mas há uma segunda imagem que está sendo construída aqui, porque ele está purificando. Ele chega no templo, ele é Deus que encheu o templo e o purificou, conforme as promessas do Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo, a partir de agora, ele vai fazer um jogo de palavras que substitui o templo. Se ele é o novo sacrifício, Jesus também é o novo templo. Olha o que ele vai dizer. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Toda vez que Jesus está falando de coisas espirituais, os homens, especialmente em João 2, 3 e 4, eles têm dificuldade para entender. Vocês lembram? Vocês vão ver, quando nós estudarmos, que quando Jesus vai falar sobre nascer de novo, Nicodemos vai dizer, como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Quando ele fala para a mulher samaritana que ela poderia beber água viva, ela diz assim, me dá essa água para que eu nunca mais precise voltar nesse poço. E ele está dizendo, não, eu estou tratando de coisas espirituais. Eles ficam se confundindo com coisas naturais. E a mesma coisa, ele está falando de coisas espirituais. E eles, então nos dá um sinal. E aí ele vai falar uma coisa que eles não entendem. Jesus lhe respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí eles responderam, em 46 anos foi edificado este santuário e em 3 dias o levantará. Ou seja, a gente passou 46 dias, 46 anos construindo esse templo. Passou pela mão de vários Herodes. E agora tu está dizendo que ele vai ser destruído em 3 dias, o que já é impossível. E ele vai ser destruído, ele vai ser reconstruído em 3 dias. Só que Jesus não está falando de um templo, de um prédio, de um edifício. Olha o que ele está falando. Ele, porém, verso 21, se referia ao santuário do seu corpo. E aí, os próprios discípulos talvez não conseguiam compreender muito bem, pois quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles lembraram. Lembraram-se os seus discípulos que ele dissera e creram que Jesus é o novo templo. E creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. E é tão interessante que Jesus aqui está substituindo a velha ordem religiosa por uma nova experiência espiritual por meio de Jesus, dizendo, não precisa mais de sacrifício de animais, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisa mais de um lugar para ter experiência com Deus, eu sou o templo que cerca de 40 anos depois, no ano 70, depois do nascimento de Cristo, o templo é destruído e nunca mais foi reconstruído. Até hoje Israel fica numa expectativa de que o templo vai ser reconstruído. Ei, o templo já foi reconstruído e o templo é Jesus que ressuscitou ao 3º dia e ninguém pode destruir o nosso templo de adoração. O caminho para a presença de Deus não está num prédio, não está em Israel, não está naquele lugar, não está em um edifício. A nossa experiência de ter acesso a Deus, o ponto de contato entre os céus e a terra, o lugar de relação profunda entre o homem e Deus,
está em Jesus, alguém que é totalmente homem, totalmente Deus. Ele pode ser homem nos céus e pode ser Deus na terra. Sim, o templo que ele vem purificar era o lugar de comunhão do povo de Deus com o seu Criador. Era para lá que eles iam, para ter acesso à presença de Deus. Era lá que eles tinham a experiência da comunhão. E lá que eles praticavam seus ritos de purificação. Mas o que Deus nos faz para ensinar? Nós somos muito bons de atrapalhar. E o que era para ser uma experiência, um lugar de purificação, crescimento espiritual e adoração, virou uma feira. Crente é especialista em transformar a igreja em feira. Nunca vi igual. E lá os interesses se tornaram muito voltados a um comércio, um lugar para fazer dinheiro, o homem deturpando o sagrado, interessado em si mesmo, fazendo da igreja um lugar de lucro pessoal e não para a glória de Deus. No comentário de Carson, um dos teólogos mais brilhantes da nossa geração, ele diz assim: em lugar da solene adoração, o gemido de oração, a rugido do gado. Em lugar da solene adoração, do gemido de oração, a rugido de gado e balido de ovelhas. Em lugar do quebrantamento e contrição, santa adoração, há barulho de comércio. Como a gente consegue, muitas vezes, desfazer o sagrado, se acostumar com ele. E talvez aqui que você veio alguma vez, lá um tempo atrás, e teve um encontro com Deus, e a partir dali teve uma experiência que isso vai virando só rito. Vazio. Zoada de lata. Porque a gente é especialista em transformar o que era para ser um lugar, um ambiente, um mandamento, uma experiência de espiritualidade em rito vazio de religião. Mas Jesus diz, sabe como é que ele purifica a religião? Substituindo o templo. Ele diz, sabe como é que você vai ter experiência com Deus? Sabe onde você vai ter o ponto de contato entre os céus e a terra? Sabe como é que você faz para entrar com intrepidez no Santo dos Santos? Sabe onde é que você vai ter um encontro de purificação, de intimidade com o divino, que inclusive vai te libertar de uma religiosidade morta? Sabe onde é que você pode de fato experimentar uma experiência espiritual que te transforma de água em vinho? Sabe onde é que você pode de fato experimentar uma experiência espiritual que vai plantar no seu interior rios de água viva que vão te preencher e jorrar para a vida eterna? Sabe onde é que você vai ter uma experiência religiosa que é muito mais do que ser um grande líder teólogo, mas vai te levar a nascer de novo em Jesus? Ele é o templo. Ele é a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião. Como ir à presença de Deus? O próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, texto bem conhecido. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a porta do aprisco. João capítulo 10. É por ele que eu passo para entrar e ter intimidade com Deus. A religião não é um lugar. A religião não são regras.
A religião não são ritos, a verdadeira religião é uma pessoa com quem eu sou chamado a ter comunhão pessoal. E é uma pessoa que me chamou para uma relação pessoal, e ele traz essa ideia dizendo: destrua esse templo e ele será reconstruído em 3 dias, falando da sua própria experiência de morte e ressurreição. Porque se você for para os grandes homens de todas as outras religiões, você pode visitar o túmulo dele, você pode visitar o túmulo dos grandes líderes religiosos da história, mas se você for visitar o túmulo de Jesus, hoje lá em Israel, está escrito assim: ele não está aqui, Jesus ressuscitou. Yes! Glória a Deus, ele ressuscitou, e por isso eu posso ter comunhão com ele, porque eu não estou falando de um filósofo do passado morto, eu estou falando do Deus vivo, que diz que assim, quando ele mesmo vai dizer: quando 2 ou mais estiverem presentes, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar aqui fazendo o rito da sua religião, vindo aqui cumprir a sua obrigação, e a gente acaba parando de lembrar, sabe o quê? A gente não está só fazendo ritos. Jesus está aqui. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ah, Deus está aqui, Jesus está aqui. Estamos falando de um Deus que ressuscitou, está vivo e anda no nosso meio, que está dentro de nós. Jesus nos chama para uma relação pessoal, não para uma religião. É para uma relação muito mais do que isso. Não se deixe perder na religião. Volta para o colo dele, para a presença dele. O templo foi destruído. Onde podemos agora adorar? Sim. Não preciso me preocupar com isso. Eu tenho um templo. Sabe, nesse bloco, nessa sessão que estamos estudando, essa discussão aparece mais uma vez. Nós vamos ver ela em outro tom, em outras questões, quando a mulher samaritana diz assim: no capítulo 4, ela diz: nós samaritanos adoramos nesse monte, vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Onde é o lugar certo de adorar? E aí Jesus responde o que para ela? Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é lá, não é aqui, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é no Turu, não é no Maiobão, é em qualquer lugar, porque é numa relação pessoal com uma pessoa, com Jesus. Ele é o nosso templo. Ele é um ponto de encontro com Deus. Eu queria concluir fazendo algumas aplicações práticas para você. A primeira aplicação prática dessa verdade, de um texto que está confrontando uma religião vazia, é que a verdadeira religião é uma relação pessoal com Jesus. A espiritualidade autêntica é fundamentada num relacionamento com Cristo. É aqui, é no carro, é em casa, é com os filhos, é com a esposa, é na célula, é no discipulado, é no culto de domingo. Eu não vou para um rito. E se você entende que a relação com Jesus é vir aqui para o domingo, eu vou te dizer, você não vai encontrar o que estamos pregando.
Você vai sair por aquelas portas frustrados, porque a resposta que você precisa não é a Maranata. A resposta que você precisa é Jesus. Porque a religião verdadeira é uma pessoa. Muito mais do que práticas de uma tradição. É uma relação. Que tem Cristo no centro, presente no nosso meio. Ele é o ponto central da nossa fé e da nossa religiosidade. E eu pergunto para você: estou cultivando um relacionamento pessoal com Jesus? Ou estou apenas cumprindo as obrigações da minha denominação? Eu tenho buscado ser amigo de Deus, ter um contato de primeiro grau com o Criador do Universo, ou eu me contento de vir a ritos e cultos e levanta um pouquinho, senta um pouquinho, dorme um pouquinho, oferta um pouquinho, acorda, está na hora de ir embora, glória a Deus, sou crente, vim para o culto. Os ritos não te salvam. Uma relação com Cristo é que te aproxima de Deus. Segundo lugar, a verdadeira religiosidade, ela é confiança no sacrifício de Cristo. Eu não preciso nada mais do que Cristo ressuscitado. Essa é a nossa religião, essa é a nossa fé, essa é o centro da nossa doutrina, é o Evangelho, é Jesus na cruz. Jesus, Ele é o sacrifício perfeito que te oferece perdão, libertação do pecado e da morte. Jesus não só nos salva, Ele nos liberta do peso da culpa, Ele nos dá livre acesso à presença de Deus, Ele nos dá a oportunidade de nascer de novo, de começar uma nova vida, e não é porque eu sou bonzinho, bonitinho, é pura graça de Deus. Sabe, viver a vida cristã é dizer: glória a Deus, eu fui perdoado, glória a Deus, eu sou amado por Deus, glória a Deus, eu tenho uma segunda chance, glória a Deus, que não depende de mim, é Deus que me amou. É confiar de que de fato, eu não preciso, é muito além do que eu ficar, eu preciso seguir um monte de ritos, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que subir escada, eu tenho que fazer jejum de chocolate para Deus me amar. Não, Deus já me ama. Tudo isso que eu faço é para me aproximar mais dEle, mas amado eu já sou, alcançado eu já fui. Não preciso mais viver carregando culpa, medo de ir para o inferno, insegurança, vergonha. Confie que o sacrifício de Cristo é suficiente e que você pode entrar pelo sangue de Jesus confiadamente no Santo dos Santos e ter intimidade com o Pai. Terceira aplicação prática é que a verdadeira religião, ela transforma a vida. Sabe? Quando a gente sabe que é muito mais do que frequentar ritos, é muito mais do que fazer lavagens cerimoniais, mas é um Cristo que consegue transformar água em vinho, que consegue fazer a nossa vida nascer de novo. Ele muda tudo. Ele purifica, Ele vem com a azorrague dele na nossa vida, tirando tudo que não presta. E glória a Deus por isso. E tudo que a gente tem que querer, Senhor, nos purifica para Ti. Porque é obra dEle. Eu vou te dizer, é obra de Deus. É como uma largata. Uma largata passa por metamorfose. Você conhece ela no passado,
é uma largatinha, mas ela entra no casulo. Depois que ele sai daquele casulo, ele vira uma borboleta. Deixa eu te dizer uma coisa, não dá para voltar atrás. Eu quero voltar agora a ser largato. Não dá mais, eu virei borboleta, a minha vida não está mais na terra, a minha vida agora está no céu, voando na presença de Deus. Tudo mudou, eu não posso mais viver com a mesma mente e as mesmas práticas. O antigo Rafael morreu, ficou para trás. Quando eu tenho experiência com a verdadeira religião que é Cristo, a minha vida é outra. A minha vida entra num processo de santificação, os meus desejos mudam, a minha relação com a minha esposa muda, a minha relação com meus filhos muda, o meu linguajar muda, os meus filmes mudam, o que eu faço no celular muda tudo. E se não mudou, entenda uma coisa: arrependa-se, converta-se, ajuste. Não finja ser crente porque você vem domingo para cá. E não deixe de vir, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, converta o coração e não a religião. Entregue-se a uma comunhão com Cristo. E não fique simplesmente vivendo no meio dos balidos de boi e de cabra e de pombas da religião. Isso não é capaz de te salvar. A quarta e a última aplicação prática: cuidado para não fazer da sua religião o teu comércio. Tem duas maneiras. Por um lado, de nós, líderes da igreja. Quantos não transformaram o seu ministério em um lugar para ganhar dinheiro, para ter próspero, para ganhar fama, para ganhar YouTube, visualização no YouTube, ou então até influência política, sei lá. É balido de boi. Isso aconteceu e acontece até hoje. Mas acontece com os crentes também, que transformam sua fé só num mercado de bênçãos. Deus não é o fim, é um meio para alcançar prosperidade, bem-estar e outros objetivos. Não. Deus tem que ser o fim de tudo, a razão última da nossa vida. E você? Tem buscado a Deus para fazer dele o seu Senhor? Você tem buscado a Deus por quem Ele é, disposto a fazer as entregas necessárias para adorá-lo? Ou você só está procurando aquilo que Ele pode de lucro te oferecer? Que Deus derrube as barracas dos cambistas do nosso coração. Diz o verso 23, 22, e lembraram-se os seus discípulos o que ele dissera, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Hoje é tempo de crer. Você crê? É tempo de se entregar. É tempo de parar de se enganar. E deixar Cristo te transformar. Porque a verdadeira religiosidade não está nas práticas externas, mas de um relacionamento íntimo e transformador com Jesus. Ele é o verdadeiro sacrifício. É o verdadeiro templo.
É em Cristo que encontramos a verdadeira adoração, graça e transformação. Numa mensagem como essa do Evangelho, tão profunda, mas que perdeu lugar nas igrejas. Por isso, abandone qualquer religiosidade vazia e permita que Jesus transforme completamente a sua vida. Fique de pé, vamos orar.